Olá pessoal, vamos falar sobre o céu da semana de 22 a 28 de novembro. Chegamos aí no período sagitariano, primeira semana dos nativos desse signo, que começou aí sábado agora, às 17 horas e 39 minutos, horário de Brasília. Então, bebês que já nasceram, digamos, alongando, né? Saúde é o que interessa, esticando as pernas, tendo aquela risada já fora do tempo para as enfermeiras, já tem uma propensão sagitariana. Então, aquele aviso básico às gestantes recém-mamães. Então, o período sagitariano é aquele momento a partir de sábado, fim da tarde de sábado agora, em que ficamos mais propensos a tratarmos temas idealistas. É aquele momento em que árvores de Natal ficam mais acentuadas pelas cidades, falamos mais da questão de fé, de reflexão, de contextos ideológicos também, interessante para definições dos assuntos atrelados a estudos e conhecimentos, né? É aquele período fim de ano que as coisas se definem, né? Ver como é que vai direcionar os que passaram de ano, os que não passaram, os que vão para vestibular ou não, como que vai ser a tratativa dessas questões nesses tempos de pandemia, os próprios conceitos de fé, os próprios temas de viagens em relação a daqui para frente, esse boom pandêmico de novo aí que reconfigura as ideias associadas a estudos, a planejamentos de contatos à distância, ou mesmo de viagens até não tão longas ou não para estrangeiro. Então, tem essa atenção nesse momento só em Sagitário, né? O período de ingresso de Sagitário, ou mesmo ainda que quando acontece uma posição planetária ou até em relação ao próprio Júpiter mesmo, tem essa questão do estrangeiro, de viagens, de conhecimento, esse fator do tema idealista, né? O próprio tema Natal, ainda que o Natal seja 25 de dezembro, num período já de Capricórnio, o pré-Natal, digamos assim, os momentos antes do Natal, né, tem essa analogia de simbolismo, de fé, mesmo quem não acredita em Natal, o próprio estar inserido, né? A minha fé, o que eu acredito, o que eu não acredito, acredito em Natal, acredito em outras vertentes de nascimento para Jesus, por exemplo, ou não acredito em nada. Então, tem muito esse parâmetro, né? E para as questões coletivas, muito essa funcionalidade do que fazermos nesse período. Se programamos viagens, se não fazemos, como programar isso nesse tempo de pandemia, como idealizar as questões, né? Aonde passar o Natal, né? Então todo um fator um tanto sagitário aí do idealizar as questões e até num sentido de conhecimentos, de estudos, de parte burocrática. Às vezes a gente fica com uma expectativa de definir as questões antes que o ano acabe, né? Até num contexto material, até num contexto de ritmo de vida, e que esse momento sagitariano também deve ilustrar ao longo aí dos próximos dias e da semana. A gente vem também com o recente ingresso de Vênus em Escorpião, aí neste sábado, dia 21, que tivemos. Então, uma configuração bastante intensa na questão do envolvimento emocional nas relações. Vênus em Escorpião dá essa indicação de um mergulho nas questões emocionais atreladas a relacionamentos. Então, a gente fica um tanto suscetível a intensificar as questões do que é associado às outras pessoas, a quem a gente gosta, a gente fica um tanto mais intenso, às vezes com algumas manifestações de orgulho por tratativas emocionais, a gente fica também querendo esclarecer situações de maneira mais profunda, num sentido emocional. Nós ficamos mais expostos em certa intimidade também para esclarecer temas e mais a fundo essas questões íntimas diante de relacionamento. E quando Vênus ingressa em Escorpião também, as questões mais confidenciais, um pouco mais delicadas, também são mais suscetíveis a serem tratadas ao longo desse período, ao longo da semana, com esse recém-ingresso. Por ingressar em Escorpião, ele faz uma oposição com Urano. Nós temos uma oposição entre Vênus e Urano ao longo da semana, com mais intensidade
lá para o dia 27, né, na sexta-feira, o que não quer dizer que a gente não perceba já ao decorrer da semana. Então, a oposição Vênus-Urano tem também um fator de, às vezes, um certo radicalismo para tratativas de questões associadas aos nossos relacionamentos, né? Então é um aspecto propenso a algumas variações bruscas na maneira de conduzirmos assuntos diante de relações e também tratar até temas que envolvam a nossa autonomia, se de repente o parceiro está sendo entrão demais com a nossa liberdade, ou se então nós mesmos em relação à liberdade do parceiro, questões associadas a diferenças, né, num tema de contexto de convivência, de aceitar certas originalidades da pessoa que a gente gosta, certas esquisitices, certa questão fora do padrão, né? Não ligar se a pessoa sai com uma roupa estranha, uma roupa diferente, um cabelo largado. Então a gente pode ter esse desafio tanto na vida íntima com quem a gente convive mais ou até nas relações mais próximas com algum familiar. Então uma compreensão com as diferenças, compreensão com o lado fora do padrão, o lado diferentão de que a gente gosta, é necessário e é testado. A gente percebe que de repente não é tão para frentex assim nesses tempos de Vênus oposto a Urano, em convivências mais próximas e até em eventual paquera. Também vale uma atenção para um cuidado com a compreensão de limites na convivência, até para que não tenhamos rupturas no sentido de diferenças, de modo geral. Até mesmo algumas que não vêm sendo muito bem conduzidas ou estão num certo limite, ficam suscetíveis a chega, basta, não suporto mais essas diferenças. Então, aquelas que estão numa iminência de corda bamba, digamos assim, uma oposição Vênus-Urano é oportunidade para ruptura ou para um certo basta, uma certa libertação ou carta de alforria também. Então vale essa atenção nesse momento aí de Vênus-Urano oposto, que é uma ponderação nessas questões também. Então, se não houver uma melhor compreensão de certas mesmices que vem marcando algumas convivências, até de amizades, até da vida afetiva, ou de algum elo que está meio engatinhando e vê que e parece que não é para mim essa convivência, então chega-se uma tendência de limite até ruptura, né? Vênus em oposição a Urano dá indicativo de alternância em mercados, bolsas, negócios, né? Então pode ter uma alternância muito marcante aí no próprio ritmo dos mercados materiais e financeiros de maneira geral, que também fica suscetível a algumas oscilações, algumas variações um pouco bruscas também. Então vale uma atenção especialmente para quem tem investimentos através da internet ou faz operações através do eletrônico. Vale essas sondagens antes do tempo para antever algumas questões se alguém lida com o lado financeiro, com bolsas, como os mercados ou investimentos num geral também. Temos na semana a lua crescente, fase lunar, que dá indicação para melhores direções de assuntos, melhor contexto aí do andamento de uma situação criada na lua nova, né? na fase nova da lua. A lua crescente ela acontece em Peixes no domingo, dia 22, com a sua exatidão. Então está com esse indicativo de podermos recarregar energias, recompormos nosso ritmo de alguma maneira com aquilo que é abstrato, os próprios temas artísticos, as questões que envolvam crenças, né? São temas bastante atrelados à simbologia de peixes, ao signo de peixes no geral. Então, um recarregar energias com as crenças, com a espiritualidade, para quem gosta do tema meditação, ou um certo refúgio, se puder, aí nesse tempo do próprio fim de semana, ou no início dela, ou mesmo 2 horinhas que você dá uma afastada para apreciar um gosto artístico, aquele som musical que de repente dá uma recarregada nas energias, mesmo se a pessoa vá complementar alguma atividade no cotidiano, né? Então tem um momento aí de recompor energias, um exercício aí com alguma oração que curta, pela fé que tenha, pela crença que dedica, ou até
dá uma pausa, dá um stop, né? Independente de ter ou não ter crença, dar uma fechada, um ficar só, né? Um I want to be alone, né? Com um som musical, dá uma reconfigurada nas baterias aí também, e principalmente serve para a gente desacoplar da rotina no sentido de apreço aos nossos temas culturais também, e dar uma desligada num sentido para uma ponderação sobre assuntos de maneira geral. Outro fator que agrega esse tempo de uma lua crescente em peixes é o lado solidário. A gente pode abraçar algumas causas aí a mais, aproveitar esse momento aí de aproximação natalina em relação à dedicação com algumas causas de Natal, né? No sentido geral, para temas num coletivo que desperte o nosso senso solidário também. Então vale aí um acréscimo com essas questões ou com uma dedicação para algo nesse sentido, e até que faça bem para a gente se sente sempre melhor quando fazer o bem sem olhar a quem, né? Então, positivo aí também nesse tempo de uma lua crescente em peixes, que acontece no comecinho aí da semana. Um bom aspecto aí ao longo da semana, aliás, bons aspectos que são de Mercúrio. Mercúrio forma bom aspecto com Netuno, aí já na terça-feira, começo da semana, já vamos entrar a semana com ele bom aspecto com Netuno, e do meio da semana em diante ele intensifica bons aspectos com Plutão e com Júpiter. Falando primeiro desse bom aspecto com Netuno, ele dá indicativos muito nítidos de uma percepção dos assuntos que são necessários ao nosso dia a dia e também para as pessoas com quem a gente convive. Mercúrio em bom aspecto com Netuno, a gente tem uns insights, poxa, olha, ela está precisando disso, ou bem que ela me disse isso, a gente tem uma elucidação da maneira como uma determinada pessoa pensa, ou o que dá mais nitidez num diálogo, a gente se liga mais numa ideia de outra pessoa, ou do que ela quer colocar para a gente e a gente antes não entendia. Tem uma elucidação, né? Então favorece a percepção de assuntos e das necessidades também que algumas pessoas ao nosso redor têm, que antes a gente não tinha tanta percepção, né? O Netuno, ele é um planeta que tem essa questão do desafio da percepção, da nitidez, né? As imagens mesmo, num sentido geral, fotografia, elas são associadas a Netuno, a arte, né? A arte, por exemplo, um quadro, uma fotografia, uma gravura, muitas vezes ela abrange um senso de percepção nosso, né? E quando Mercúrio tem esse bom aspecto com Netuno, tem o fator da percepção dos sentimentos também, das sensações, de alguma maneira, que alguma pessoa vem sentindo ou que a gente antes não notava também, né? Então essa nitidez num contexto geral do diálogo, da comunicação, que de repente a gente passa a entender melhor na convivência com pessoas, num sentido geral, né? Outro detalhe, beneficia os conhecimentos associados ao espiritual, a crenças, né? Algo que, de certa maneira, aquele contexto que a gente disse, numa lua crescente em peixes no comecinho da semana, o Mercúrio em bom aspecto com Netuno também dá uma elucidação para um lado prestativo, um lado solidário, né? Ele beneficia essas questões criativas também para quem lida, né? Quem é da arte, quem é do ramo artístico, dá algumas sacadas diferentes, umas inspirações boas para uma letra, para uma poesia. Então dá um indicativo favorável nesse sentido também, num contexto criativo mental. Então tem essa dinâmica também. Então a gente tem uma percepção mais sensível das questões racionais. Acho que é uma melhor, não tem definição melhor para bom aspecto Mercúrio-Netuno. Percepção sensível do que é racional, do que é lógico. A gente meio que dá uma sensibilizada com o que alguém fala ou com o que alguém coloca para nós também. O bom aspecto Mercúrio-Netuno também é uma melhor percepção do que as pessoas querem colocar para a gente além das palavras. Às vezes, mesmo que elas não falem nada, ou nós mesmos, ainda que não colocamos de forma taxativa, algumas pessoas podem perceber de certa forma a nossa intenção, ou o contrário, a gente também perceber
algo que a pessoa andou sondando e não disse. A gente saca, você estava interessado naquilo lá? Assim, eu percebi que você andou meio assim, empolgado, ou ficou feliz com aquela notícia, ou estava meio jururuca. A gente dá uma sacada num certo gestual, meio na egrégora, digamos assim, meio no ar, né? A gente pega no ar o que alguém de repente mostra como intenção, seja no sentido de entusiasmo, no sentido de uma deprê ou de um lado um tanto recluso. Então a gente também tem uma percepção da sensibilidade das intenções das pessoas, e isso facilitar a comunicação também, facilitar o diálogo de uma maneira geral. A gente também, com Mercúrio em bom aspecto Netuno, não viaja tanto em algumas práticas e algumas questões. A gente pode dar menos fantasia e mais simplicidade no esclarecer assuntos, na direção de problemas ou de cismas que a gente tinha com o trabalho, com certos objetivos, um foco melhor, né? Então a gente tira um pouco a fantasia e a noia para dar uma melhor objetividade no sentido de resolucionar questões. Mas para o fim da semana, o bom aspecto de Mercúrio é com Plutão, né? E em seguida com Júpiter. Com Plutão é um fator de aprofundamento, de mergulho em pesquisas, de investigação, positivo nessas questões para trabalho, a gente sacar alguns temas, ter algumas descobertas que tirem a gente de algum emaranhado de dificuldade profissional ou do não entendimento de alguma comunicação associada a assuntos nas nossas relações. A gente saca um pouco mais o que alguém quer dizer, o que alguém quer tratar, entra um pouco em esferas íntimas de diálogos e de questões que a gente percebia um pouco obscuras, e aí vem uma sacada, é aquilo lá, você quer falar agora, né? Dá umas aberturas do íntimo ou de lados mais antes confusos, né? E o bom aspecto Mercúrio-Júpiter, um facilitador para questões de estudos, para amplitude de conhecimento, para a gente trocar mais ideias com pessoas que inspiram a gente, com professor, né? Até esse período sagitariano ele é positivo para a troca de conhecimentos no geral. Ainda num período de aspecto positivo de Mercúrio com Júpiter também, a gente aperfeiçoa, dá um upgrade de conhecimento, positivo para algumas lives instrutivas, vídeos que dão educação sobre algum tema, ou aperfeiçoa o nosso conhecimento, dá uma aprofundada em algum curso, né? Ou até uma finalizada de algo que a gente precisa dar um gás num nível superior, numa atividade que a gente vem fazendo também. E se a gente observar essa sequência de bons aspectos, tanto de Mercúrio com Netuno, com Júpiter e com Plutão, o primeiro com Plutão e depois com Júpiter, é positivo num senso coletivo das informações. A gente tem melhores informações no sentido de definir melhor para o voto, por exemplo, que ainda tem eleições no Brasil, a própria pandemia, elucidar mais, cair um pouco mais a ficha de certas posturas, ou as pessoas falarem mais dos cuidados que a gente precisa ter, né? Se tocar mais, além de acordos estrangeiros, de acordos e informações estrangeiras que venham para nós, descobertas em relação à vacina, tem uma questão promissora aí que a gente vem percebendo de vacinas ou de questão preventivas da própria pandemia que devem beneficiar ou trazer um certo otimismo com esses bons aspectos de Mercúrio com Netuno, mas algo real, algo que não seja tão viajante assim, tá? Mas não descuidarmos, não acelerarmos o prumo e não perdermos o senso de cuidado e de preservação também, né? Bons aspectos de Mercúrio com Plutão, Netuno e Júpiter, ele é muito positivo nessa condição de acordos entre países, pode auxiliar o próprio Brasil, pode favorecer, ainda com as divergências políticas, um entendimento, ou pelo menos uma condição mais de entendimento e compreensão com as informações que venham de fora. Ainda que haja atritos, ainda que haja vaidades, de alguma maneira o conteúdo informativo vai ser aquela coisa, ó, a informação está aí, aproveita, usa, não quer aproveitar, não usa, né? Aí, livre-arbítrio de cada um, certo? E até para as nossas relações no sentido geral, o contexto de comunicação e convivências fica mais
facilitado, ou pelo menos com uma abertura de percepção em entender o que querem colocar para a gente, ou até da gente perceber melhor as intenções e também ser melhor compreendido com algumas questões, dar um fluxo melhor da comunicação nas convivências. Pessoal, este é o Céu da Semana, de 22 a 28 de novembro, primeira semana sagitariana. Já antecipo aí felicitações aos nativos que já parabenizam esse momento, as mamães que tenham os finais de Escorpião e começos de Sagitários também. Agradeço as mensagens aí pelo IGTV, pelo Instagram, pelos vídeos do YouTube também. Um abraço a todos, uma ótima semana.